Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 4, Revisão e Avaliação. Olá, alunos! Agora a gente está no segundo momento da revisão da aula de hoje. Lembrem-se que daqui a pouquinho nós temos a nossa avaliação, né? A primeira avaliação da unidade 1, né? Do componente Química. Então, vamos aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas, né? Para que a gente chegue lá na nossa avaliação cheio de confiança e que a gente não deixe para correr atrás do prejuízo da nota lá nas últimas unidades, né? Que vocês já consigam aí, a partir da primeira unidade, já com uma nota bacana, né? E sem preocupações aí para o final do componente, tá bom? A gente vai começar falando um pouquinho mais da matéria, já que foi o nosso foco aí durante toda essa primeira unidade, né? Então, faz parte, né? Essa palavrinha matéria tá dentro do conceito de química como ciência, né? Então, quando a gente falou para vocês sobre o conceito de química, nós dissemos assim, que a química, ela é uma ciência que estuda a matéria, tá, gente? Então, dentre todos os conceitos que envolvem aí a ideia de química, você saber sobre a matéria, conhecer a matéria, suas propriedades, suas características, né, suas transformações, então você já tá fera, né? Você já é um químico nato aí, se você consegue, né, desenvolver essas características, tá bom, gente? Então, o conceito de matéria é essencial para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então, o que é matéria? Matéria é qualquer tipo de massa. Pode voltar à imagem anterior? É qualquer tipo de massa que ocupe um determinado lugar no espaço, tá? Então, esse é o conceito de matéria que nós temos aí, tá? Então, aí eu trago como exemplos para vocês e são os exemplos mais comuns, né? Que vocês poderiam citar se eu perguntasse daqui a pouco na interatividade, né? Diga para mim um exemplo de matéria. Aí muitos de vocês vão dizer assim: a cadeira, a madeira, o lápis, o caderno, né? A gente pensa em matéria logo como algo sólido. E isso é normal, tá, gente? Não tá errado não, tá? Só que a gente tem que pensar que a matéria, ela pode se apresentar em outros estados físicos, tá? O estado físico sólido é só um dos estados físicos da matéria. Existe ainda o líquido, né? E aí você poderia dizer como exemplo a água, o álcool, o refrigerante, né? Tudo é exemplo de matéria no estado físico líquido. Você também poderia dizer assim, professora, a matéria é o ar atmosférico, tá certo, né? O ar atmosférico também é um exemplo de matéria no estado físico gasoso, tá? O ozônio, professora, lá da camada de ozônio também é um exemplo de matéria, ó, perfeito, tá? Então, vamos tentar usar a criatividade aí para dar as nossas respostas com relação, principalmente, né, a esses novos assuntos que a gente está trabalhando agora. Vamos voltar lá para a imagem, e aí nós temos na segunda imagem, a primeira imagem é a matéria, que seria a árvore lá plantada, né, a árvore lá na floresta, é matéria. Quando você retira essa árvore, né, da floresta, e aí ela se transforma num tronco morto já, né? E aí ela deixa de ser matéria especificamente e aí a gente começa a chamar de corpo, né? Então ali já é um corpo. Depois, né, quando alguém vai lá e pega aquele tronco lá de madeira e começa a transformar, né? Então ali ocorreu uma transformação da matéria, né? Então o marceneiro, né, tá querendo lá fazer uma casa, um móvel, né? Uma ponte, uma canoa, eu não sei, né? Pode ser tanta transformação que a gente pode fazer com a madeira, né? Então ele vai lá e faz uma transformação. E aí nós temos, né, na nossa próxima imagem, os objetos, né? Então um objeto é quando eu tenho um corpo em especial, aí no caso a madeira, e eu aplico uma transformação nesse corpo. E aí eu transformo isso em um objeto, que aí pode ser uma cadeira, como eu falei para vocês, né? Pode ser
a casa, né? A tábua, né? Que utilizou para fazer a casa, pode ser a canoa, tá bom? E a energia, né? O conceito de energia, ele também faz parte do conceito que nós passamos para vocês lá na química, né? No estudo da química, que diz o seguinte, que energia, que a química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nas transformações. Para que nós, seres humanos, né, a gente consiga construir um objeto, até chegar nesse objeto, a gente gastou muita energia, tá, gente? Então, a imagem mostra aí, né, a utilização de uma serra elétrica para derrubar a madeira, não foi? Derrubar a árvore para poder obter a madeira e assim fazer o objeto. Mas digamos que a pessoa, ao invés de utilizar a serra elétrica, utilizou um machado. Ele também vai ter um gasto de energia, né? Só que no caso, energia corporal, né? Gasto calórico mesmo, ok? Então, a energia sempre está presente nas transformações, gente, não tem como. Toda vez que tem transformação, seja ela química ou física, nós temos uma energia sendo aplicada, tá? Vamos continuar falando da matéria? Olhem só. Os compostos são formados por átomos, né, que são minúsculas partículas de energia que se unem para formar um objeto. A gente ainda vai falar sobre os átomos na nossa próxima unidade, tá? Na segunda. Só que aqui a gente já está adiantando e dizendo que toda a matéria é formada por esses átomos, tá? Então, a madeira tem átomos, o ar atmosférico tem átomos, a água tem átomos. Tudo que você pensar nesse momento aí na sua cabecinha de matéria, o exemplo que você está pensando, ele é formado por átomos, tá? Então, átomo é uma partícula que tem em todas as matérias. Além do mais, a matéria está sujeita a todas as mudanças de tempo. Tudo que possamos imaginar está constituído por uma determinada matéria, seres vivos, objetos ou o inexplicável universo. Está formado por algum tipo de matéria, tá? Agora a gente vai avançar falando um pouquinho dos estados físicos da matéria, né? E as suas mudanças de estado. Como nós já falamos, existem 3 estados físicos da matéria, isso vocês já sabem, hein? O sólido, o líquido e o gasoso. Aí na imagem vocês conseguem visualizar principalmente as principais diferenças existentes neles, tá? Então, os sólidos são mais próximos, os líquidos um pouquinho mais afastados e os gasosos muito mais afastados. Eu coloquei aqui para vocês, né, uma descrição dos estados físicos. Vamos dar uma olhadinha na descrição. A fase sólida caracteriza por... Qual é a principal característica? Apresentar uma grande força de atração entre as partículas, força essa de origem elétrica, o que implica em uma forma e um volume definidos. Então, a fase sólida tem forma e volume definidos. Exemplo, o cubo de gelo, tá? Fase líquida. Qual é a característica da fase líquida? Força entre as partículas é menor do que as do estado sólido, o que implica em um volume definido e uma forma variável. A água no copo seria um exemplo. Fase líquida, volume definido e forma variada. Por que forma variada, professora? Porque se eu colocar a água no copo, ela vai adquirir a forma do copo. Se eu colocar a água dentro de uma panela, ela vai adquirir a forma da panela, não é assim que funciona? Então, a forma que os líquidos não têm uma forma própria. Eles vão adquirir a forma do recipiente onde eles estão, tá ok? Agora a gente vai falar dos gases. Já na fase gasosa, a força entre as partículas é quase inexistente, o que corresponde a volume e formas variáveis. Então, os gases não têm nem volume nem forma fixo, tudo é variável, tá bom? Exemplo, vapor de água. Continuando aí a falar um pouquinho agora da pressão e da temperatura, que são as principais variáveis de estado, elas influenciam no estado físico em que uma substância se encontra. E, ao receber ou perder certa quantidade de calor,
ela pode sofrer mudança de estado. Então, as principais variáveis de estado aí que influenciam na mudança de estado físico da matéria são a temperatura e a pressão. Agora a gente vai ver aquela animação mais uma vez, tá? Onde nós temos aí os 3 estados físicos da matéria, gente. Olha que bonitinho, né? Então, nós temos o sólido e o líquido e o gás. Bora ver se vocês, né, conseguem identificar. Vamos lá, esse primeiro, onde as partículas, né, estão paradinhas, com baixa energia cinética, tem volume definido e forma definida, né? Qual é o estado físico? O primeiro estado físico que a gente consegue observar aqui no nosso esqueminha é o sólido. Isso mesmo, gente. Parabéns. Daqui a pouco é a prova, vocês vão acertar, tenho certeza, hein? Agora vamos para o segundo, esse do meio. Vocês acham que é que estado físico, né? As partículas com alta energia cinética, sem forma, sem volume definido. Só tá paradinho ali porque esse recipiente está fechado, hein? Se tivesse aberto, esses gases estariam se movimentando por todo o ambiente. Vocês acham que é líquido ou gás? Com certeza é o gás, né? Substância no estado gasoso. E a última, nós temos baixa movimentação, mas já tem alguma movimentação, forma variável e volume definido. O estado físico é o líquido, tá? Parabéns aí para quem acertou junto comigo, né? Quem fez essa atividade aí junto comigo, para a gente determinar e definir os estados físicos dos materiais. Ok? Vamos continuar aí agora falando das transformações físicas que os materiais podem sofrer. E aí nós temos 5 tipos de transformação, que são elas: a fusão, solidificação, vaporização, liquefação e sublimação, tá? Cada uma delas se dá entre 2 estados físicos, na verdade, né? Então, é a transformação entre os estados físicos e elas ocorrem por causa de um aumento ou diminuição da temperatura e da pressão, tá? Então, quando a gente tem aí uma modificação de temperatura e pressão, nós temos, né, uma mudança de estado físico da matéria, tá? Eu também descrevi cada uma delas para vocês, tá bom? Eu vou agora, a gente vai dar uma olhadinha na descrição das transformações. Então, vamos lá. A fusão, que é a primeira ali, né, sendo representada, é a passagem. Vou até marcar aqui para vocês, pra gente, né, deixar bem claro o que é cada um. Então, fusão é a passagem do sólido para o líquido, olha só, tá? Então, a fusão é quando a substância era sólida e ficou líquida. Exemplo, o gelo derretendo e se transformando em água líquida, tá? Então, toda vez que isso acontece, essa palavrinha derretendo, a gente vai substituir por fusão. O que é a vaporização? Olhem aí, vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, tá? Tava líquido e virou gás. Exemplo, a água fervendo e se transformando em vapor de água, como a vaporização dos rios, lagos e mares. Solidificação, né? Como que se dá a solidificação? É a passagem do líquido para o sólido, olha só, do líquido para o sólido. Exemplo, água líquida colocada no congelador para formar gelo. Então, quando eu pego lá, né, meu frasquinho para fazer gelo, coloco água e ponho lá no meu congelador, eu estou solidificando, tá? O termo é solidificação. Então, agora a gente vai falar da condensação, tá? Que é a passagem, vamos lá, a condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido, né? Então, quando a gente tem uma substância gasosa, que ela se transforma em líquida, nós chamamos de condensação. Também pode ser chamada de liquefação. Exemplo, liquefação. Exemplo,
o vapor da água se transformando em gotículas de água quando sua temperatura fica abaixo de 100 graus. Sublimação. Sublimação é a passagem que se dá de forma direta do sólido para o gasoso, ou vice-versa, né? Ou do gasoso para o sólido. A gente trabalha mais nesse aspecto aqui, ó, do sólido para o gasoso. Como, por exemplo, a naftalina, né? Lembrem-se aí, toda vez que a gente der como exemplo a naftalina, eu já sei que se trata da sublimação. Tudo bem? Fácil, né? A gente identificar essas transformações físicas dos materiais. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, na verdade vai dar continuidade, avançando no assunto, falando das substâncias, tá? Agora vamos lá para as substâncias. Então, o conceito de substância é que é todo sistema formado de um único tipo de molécula ou átomo, né? E aí nós temos substâncias simples ou substâncias compostas, né? O que vocês estão vendo aí agora nesse momento são o que a gente chama de substâncias simples, hein? São aquelas formadas do mesmo elemento químico, tá? Então nós temos a substância gás hidrogênio, que é o H2, o gás oxigênio, que é o O2, o gás ozônio, que é o O3, e o fósforo branco, que é o P4. Mas eu dei vários outros exemplos, o S8, vou colocar aqui, né, acrescentar mais alguns exemplos para vocês, de substância simples, ó, o S8, o Cl2, o Br2, todos são substâncias simples, né? Porque são formadas do mesmo elemento químico. Aí nós temos os metais, sódio, o ouro, o ferro, tá? Todos são exemplos de substâncias simples, ok? Vamos falar das compostas agora? Então, olhem aí, as substâncias compostas, né? O conceito de substâncias compostas é que nós temos um sistema formado de substâncias que tenham átomos, elementos químicos diferentes, tá? Então, aí eu trago para vocês como exemplo a água, né? Que tem a sua fórmula o H2O, olhem aqui. Então, eu consigo observar que a água é formada do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio, tá? Esses dois elementos formam a água, então por esse motivo ela é uma substância composta. Já no caso aqui do segundo exemplo, NaCl, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, esse verdinho aqui é o cloro e esse roxinho é o sódio. Também é uma substância composta, porque ela é formada aí de dois elementos diferentes, né? O cloro e o sódio. Os exemplos, aí nós temos o ácido clorídrico, é um exemplo de substância composta. O dióxido de carbono, também, ó. O ácido clorídrico é o hidrogênio e o cloro. O gás carbônico é o carbono e o oxigênio, tá? Outra substância, C6H12O6, que é a glicose, né? Faz parte aí da nossa alimentação, carboidrato importante. São 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. São 3 elementos diferentes. Também é uma substância composta, tá? Então aí, gente, a gente tem uma quantidade bem grande de substâncias compostas, né? Para ter como exemplo, né? E aí a gente tem que estar atento na hora de fazer a identificação lá na nossa avaliação daqui a pouco, tá? Então, quando for, né, fazer esse tipo de análise, toma cuidado, né? Faz com calma, vocês têm 1 hora aí para resolver a avaliação. Então, analisa se, porventura, uma das questões for sobre identificação de substâncias, analisa, né? Se para identificar uma substância simples, basta que ela seja formada do mesmo elemento químico e uma substância composta de 2 ou mais elementos químicos diferentes, tá bom?
Bom, no primeiro momento, a professora Darlinda falou muito de misturas, não foi? Eu vou reforçar um pouquinho aqui que uma mistura nada mais é do que um sistema formado de duas ou mais substâncias, não é verdade? Na natureza, a matéria-prima, de uma maneira diversa, né, ela não se encontra na forma de substância pura. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as substâncias se apresentam, os componentes lá, né, a matéria-prima se apresenta na forma de misturas. E aí, a gente, né, como ser humano, a humanidade, ela quer isolar, ela precisa isolar um determinado componente. Eu até dei o exemplo da celulose, lembram-se? A madeira, ela é uma mistura, né, composta aí de vários componentes. Tem celulose, tem lignina, tem água, tem ácido acético, tem um monte de substâncias. Só que a celulose, ela tem uma função própria, que nós conhecemos, que é para fazer o papel, não é? E aí, eles pegam a madeira, que é essa matéria-prima, que é uma mistura, e através de várias técnicas ou métodos, eles acabam isolando a substância que eles querem, que no caso é a celulose. Entenderam? Então, as técnicas, elas servem, os métodos e técnicas servem para a gente isolar, né, para a gente obter a substância no seu estado mais puro possível, tá? Como a professora Darlinda até falou do ouro 24 quilates, 99,999, né? Então, é o mais puro que a gente conseguir a partir dos métodos e técnicas que serão aplicados. Então, existem vários métodos, várias técnicas de separação de misturas, né, que são utilizados aí para diversas possibilidades. Então, a gente tem que focar em identificar o tipo de mistura. Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente está pensando em identificar um método de separação, eu tenho que saber, olha, é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. Isso eu tenho que saber, gente, senão fica difícil de você fazer a identificação do método, tá? Então, primeira coisa é identificar se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Fazendo isso, aí sim você tem a possibilidade de escolher o melhor método que se aplica àquele tipo de mistura em questão. Professora, só serve um método para cada tipo de mistura? Não, às vezes, né, você, dependendo lá do tipo de mistura, você pode utilizar mais de um método diferente, né, para chegar ao mesmo resultado, tá? Claro que alguns tipos de mistura, você só tem um tipo de técnica a utilizar, né? Mas alguns outros não, você pode utilizar até mais de uma técnica diferente, não tem problema, tá bom? Vamos conhecer aí algumas técnicas de separação de misturas. Conhecer não, hein? Revisar, porque nós já vimos sobre isso nas aulas anteriores. Então, nós temos aí, eu trouxe para vocês mais uma vez, a decantação, a filtração e a destilação, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o tipo de mistura, né? Como eu falei para vocês. No caso, para a decantação e filtração, só pode realizar em misturas do tipo heterogêneas, sistemas heterogêneos, tá? E no caso a destilação, seja ela simples ou fracionada, só vai acontecer em sistemas homogêneos, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha em cada uma. Vamos começar com a decantação. Ok, então a decantação é um método de separação de líquidos com densidades diferentes, tá? Então, é uma técnica que separa misturas heterogêneas, não esqueçam disso, de líquidos com densidades diferentes, tá? É um dos exemplos para decantação. Professora, só separa líquido com densidade diferente? Não. Também podemos utilizar a decantação para separar um líquido de um sólido. Por exemplo, água e terra, né? Água barrenta. Utiliza a decantação, tá? Aqui, a imagem que vocês estão visualizando é um funil de decantação, tá? É uma videira
de laboratório que serve para realizar essa técnica, tá bom? E aí, estão vendo os líquidos aqui presentes no funil de decantação? O mais denso vai para o fundo, o menos denso fica na parte de cima, né? Tipo, água e óleo. Água e óleo faz com o funil de decantação. Vou até escrever aqui, hein? Água mais óleo. Água mais óleo, decantação, hein? Aí, o que acontece? Bem aqui, ó, tem uma torneirinha. Você abre a torneirinha. Abriu a torneirinha, o líquido mais denso vai sair, né? E aí, quando acabar esse líquido do sistema, aí você fecha a torneirinha e conseguiu separar, ó. O líquido mais denso vai ficar no recipiente, o líquido menos denso vai ficar no balão de decantação. Tudo bem? Vamos para a filtração agora? É um outro método de separação que ocorre entre um sólido e um líquido, também é de mistura heterogênea, né? Heterogênea entre um sólido e um líquido. E tem que ter um filtro, tá? Para filtrar tem que ter filtro. E o filtro, ele retém a parte sólida, tá? Exemplo, professora, água e areia. Professora, eu queria fazer filtração com água e óleo. Vai rolar, gente? Se eu pegar água e óleo e passar no filtro, o que vocês acham que vai acontecer? Será que o óleo vai ficar lá no filtro? E só a água vai passar? Não, né? Se eu fizer água e óleo, filtração de água e óleo, tanto a água quanto o óleo, esses dois líquidos, vão passar pelo filtro. Então, necessariamente, a gente precisa, né? Para realizar a filtração, um dos componentes tem que ser um sólido, tá? No caso, a areia, e o outro componente é a água, tá bom? Tá aqui o filtro e o filtro retém o sólido. No caso, a areia fica no filtro e a água passa direto. Vamos para a destilação agora? Dá uma olhadinha nas destilações. Existem dois tipos de destilação, gente. A simples e a fracionada, tá? Assim, a diferença é básica entre elas. A simples é entre um sólido e um líquido. Lembrando que esse daqui é o caso de homogênea, tá? Homogênea. Então, a simples é aquela onde os componentes são, um é sólido e o outro é líquido, tá? Exemplo, professora, água e sal. E sal, tá? E a fracionada, vamos dar uma olhadinha na fracionada. Não. A fracionada é o mesmo esquema, só que no caso, ao invés de ser um sólido e um líquido, são dois líquidos, tá? Líquido e líquido. Exemplo, professora, eu vou colocar o petróleo, tá? Mas pode ser água e álcool. A gente vai agora para a aplicação, que são alguns exemplos que eu coloquei aqui. E aí a gente vai determinar o tipo de método que nós vamos utilizar, tá? Então, água e sal. O que vocês acham? Qual é o método que eu vou utilizar para separar a água do sal? Isso mesmo, destilação. Que destilação, professora? Simples ou fracionada? Simples. O sal não é um sólido? E a água é um líquido. Água e barro, decantação. Tá? É o método utilizado, é a decantação. Malha de ferro e serragem. Nós não falamos desse daqui na aula de hoje, mas vamos relembrar. É a separação magnética. Lembra do ímã? Né? Separação magnética. Água e álcool. O que eu vou utilizar? Destilação. Água e álcool é fracionada. Tá bom? Destilação fracionada. Derivados do petróleo, também destilação fracionada. E o cafezinho, como que é feito, aí o que eu vou utilizar? Um filtro. Então, é a filtração. Tudo bem, gente? Aí uma aplicação rápida, né, sobre esses métodos. Agora a gente vai, né, para a nossa leitura da avaliação. Primeira questão.
Observe a imagem abaixo. Tá aí a imagem, né? De um rótulo de uma água mineral. Com base nas informações no rótulo de uma garrafa mineral, podemos classificar esse sistema como? Aí vocês vão me dizer, né, se é uma substância, se é uma mistura, tá bom? Questão 2, valendo 1 ponto. Considere os 3 sistemas abaixo. Nós temos o sistema de óleo, água e gelo, água gaseificada com gás e gelo, óleo, gelo, água salgada e granito. Continuando aí, as misturas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a. Vocês vão marcar apenas uma alternativa que representa na sequência, tá? Respectivamente, os 3 sistemas que foram vistos anteriormente. Questão 3 vale 1 ponto. Considere as seguintes amostras: álcool comum e água, gás carbônico e nitrogênio, gasolina e água, enxofre e carvão, vinagre e óleo. Quantos desses sistemas heterogêneos bifásicos foram mencionados? Sistemas heterogêneos bifásicos, né? Ele tá dizendo aí uma condição. Só tem uma alternativa, aí vocês vão marcar, tá bom? Questão 4 vale 1,5, hein, gente? A questão que mais vale pontos. Observe a imagem abaixo a seguir e responda. Então, vocês têm uma imagem com um sistema. Letra A. Quais os números de fases e componentes do sistema? B. O sistema é homogêneo ou heterogêneo? Vocês vão responder. São 2 respostas. A resposta da letra A e a resposta da letra B. Questão 5, vale 1 ponto. Considere os fenômenos abaixo. 1. Dissolução do sal de frutas. 2. Produção de caramelo a partir do açúcar. 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. 4. Cândida em tecido colorido, que é água sanitária, tá? Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Queima de um pedaço de madeira. Quais deles são fenômenos químicos? Então, vocês vão só identificar os fenômenos químicos, aí vocês vão marcar aí nessas questões, tá? Só tem uma resposta. Questão 6, valendo 1 ponto. A adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: vocês vão identificar uma alternativa, né, como correta, da melhor sequência de métodos de separação, tá? Muito cuidado, leiam com cautela para responder essa questão. Questão 7 vale 1 ponto também, ela é de marcar, só tem uma alternativa correta. Uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seus constituintes puros é... Então, tem a técnica e aí você vai ver se ela realmente é a melhor para separar, tá bom, gente? Então, desejamos para vocês uma boa avaliação. Uma boa avaliação e segunda-feira a gente se encontra com a segunda unidade. Tchau, gente. Tchau.